Nunca escreva sobre o seu passado em um caderno que você não conhece a origem. Porque se aquele caderno for real, você pode acabar apagando a sua própria família da existência. E foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher chamada Mariana. E a história dela vai te fazer pensar 2 vezes antes de comprar qualquer coisa usada de novo. Essa história é sobre um caderno velho, comprado num brechó qualquer, que tinha o poder de reescrever a realidade. Mas o problema é que ele não vinha com manual de instruções. E quando você mexe com o passado sem saber as regras, o preço que você paga pode ser tudo o que você ama. Vamos direto pro que interessa. Mariana tinha 32 anos e vivia uma vida completamente normal. Trabalhava numa clínica pequena como assistente administrativa, morava num apartamento simples com o marido, Rafael, e o filho dos dois, um menino de 6 anos chamado Theo. Nada de especial, nada de extraordinário. O tipo de vida que a maioria das pessoas vive sem nunca parar para pensar sobre ela. Num sábado de manhã, Mariana saiu para andar pela cidade, sem destino certo, só para tirar um tempo sozinha, como ela fazia de vez em quando a rotina pesava demais. E foi numa dessas caminhadas que ela passou na frente de um brechó pequeno, escondido numa rua que ela nunca tinha reparado antes. A loja parecia ter décadas ali, mas ela nunca tinha visto ela. Isso já era estranho, porque Mariana morava naquele bairro desde criança. Ela entrou só por curiosidade. Dentro, tinha de tudo. Móveis velhos, roupas empoeiradas, discos de vinil, livros amarelados. E foi numa prateleira no fundo da loja que ela viu um caderno. Não era um caderno chamativo. Capa de couro escuro, gasta nas bordas, sem título, sem nome de autor, sem nada escrito por fora. Só um caderno em branco, ou pelo menos era isso que ela pensou. Ela pegou o caderno e abriu. As páginas estavam todas em branco, mas o papel parecia diferente de qualquer papel que ela já tinha visto. Mais grosso, mais amarelado, quase como se tivesse sido feito à mão. Ela perguntou pro dono da loja quanto custava aquilo, e o homem, um senhor de idade que mal olhou para ela, disse um preço baixo, tipo R$ 15. Mariana pagou e saiu. Ela nem sabia por que tinha comprado aquilo. Não era o tipo de pessoa que gostava de escrever diário ou guardar anotações. Mas tinha alguma coisa naquele caderno que fez ela querer levar para casa. Naquela noite, depois que Rafael e Theo já tinham dormido, Mariana ficou sentada na mesa da cozinha olhando pro caderno. E aí ela teve uma ideia boba, quase uma brincadeira consigo mesma. Ela pegou uma caneta e escreveu uma frase simples. Quando eu tinha 9 anos, ganhei o primeiro lugar numa competição de desenho na escola. Isso nunca tinha acontecido. Mariana nunca ganhou competição nenhuma quando criança. Ela só escreveu aquilo porque era uma lembrança boba, sem consequência nenhuma, o tipo de coisa que você escreveria só para testar um caderno esquisito que você comprou numa loja de usados. Ela fechou o caderno, colocou numa gaveta e foi dormir sem pensar muito naquilo. No dia seguinte, de manhã, ela foi até a sala pegar um copo d'água, e foi aí que ela viu. Na estante da sala, do lado de outros troféus e enfeites da família, tinha um troféu pequeno, de plástico dourado, com uma plaquinha escrita: Primeiro lugar, concurso de desenho infantil, Mariana Costa. Ela ficou parada ali por um bom tempo, só olhando pro troféu. Aquilo não existia antes. Ela tinha certeza absoluta disso, porque ela conhecia cada objeto daquela estante, tinha ajudado a organizar aquela sala centenas de vezes. Mas ao mesmo tempo, uma parte da mente dela começou a lembrar. Lembrar de ganhar aquele concurso. Lembrar da professora entregando o troféu. Lembrar da sensação de orgulho quando criança. Era como se 2 memórias existissem ao mesmo tempo dentro dela. Uma dizendo que aquilo nunca aconteceu, e outra jurando que sim, tinha acontecido, com todos os detalhes possíveis. Ela perguntou pro Rafael se ele sabia de onde veio aquele troféu. Ele olhou para ela meio confuso e disse que era claro que sabia, que ela sempre contava a história de quando ganhou aquele concurso na infância. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Foi nesse momento que Mariana entendeu que aquele caderno não era um caderno comum. Durante os dias seguintes, ela ficou obcecada tentando entender o que tinha acontecido. Ela testou de novo, escrevendo outra coisa pequena, algo bobo, tipo que ela tinha aprendido a nadar mais cedo do que realmente aprendeu. E de novo, a realidade mudou. As memórias das pessoas ao redor dela mudaram junto. Como se o mundo inteiro se ajustasse para combinar com o que estava escrito naquelas páginas. Ela passou a levar o caderno para todo lugar. Guardava dentro da bolsa, escondido, e à noite deixava debaixo do travesseiro. Não contava para ninguém sobre o que estava fazendo, porque ela sabia que ninguém ia acreditar, e também porque, no fundo, ela não queria dividir aquele poder com ninguém. E foi aí que a coisa começou a sair do controle. No começo, ela só mexia em coisas pequenas, memórias bobas da infância. Mas conforme os dias passavam,
ela começou a perceber o tamanho do poder que tinha nas mãos. Se ela conseguia mudar pequenas coisas do passado, o que aconteceria se ela mudasse coisas maiores? Coisas que realmente importavam. Mariana tinha um arrependimento antigo. Anos atrás, ela e a mãe tinham brigado feio, por causa de uma decisão que Mariana tomou na faculdade. E as duas ficaram anos sem se falar direito antes de fazerem as pazes de um jeito meio forçado, sem nunca resolver tudo de verdade. Desde aquele dia, Mariana sempre se perguntou como a relação dela seria diferente se aquela briga nunca tivesse acontecido. Então, numa noite, ela abriu o caderno de novo e escreveu que aquela briga nunca aconteceu, que ela e a mãe sempre tiveram uma relação próxima, sem mágoa nenhuma, e que a mãe sempre apoiou cada decisão dela ao longo dos anos. Na manhã seguinte, Mariana acordou e, antes mesmo de sair da cama, recebeu uma ligação da mãe. Uma ligação carinhosa, cheia de piadas antigas entre as duas, como se elas fossem as melhores amigas do mundo. E de novo, dentro da cabeça dela, as memórias se ajustavam. Ela lembrava de cada almoço de domingo, cada conselho recebido, cada momento de carinho ao longo dos anos com uma mãe que, até um dia antes, mal falava com ela. Era inebriante. Era viciante. Ela começou a entender que tinha nas mãos algo que a maioria das pessoas nunca vai ter. A capacidade de corrigir os próprios erros, de apagar arrependimentos, de construir os relacionamentos perfeitos que ela sempre quis. Mas tinha um problema. Cada vez que ela mudava algo grande, ela sentia uma dor de cabeça forte, quase insuportável, que durava minutos depois de escrever no caderno. E cada vez que a dor passava, ela sentia como se uma parte dela mesma tivesse ficado mais fraca, mais distante, como se estivesse perdendo o controle sobre algo que ela não conseguia nomear. Rafael também começou a notar mudanças nela. Ele dizia que ela estava mais distraída, mais fria, passando menos tempo com ele e com Theo. Mariana, é claro, não contava para ele o motivo. Ela estava tão obcecada em melhorar a própria vida que não percebia que estava, aos poucos, se afastando das pessoas que mais importavam. E foi numa dessas noites, depois de mais uma mudança grande no passado, que Mariana decidiu fazer a mudança mais ambiciosa até então. Ela sempre teve um trauma de família. Quando criança, o pai dela tinha perdido praticamente todas as economias da família no negócio que deu errado. E isso tinha causado anos de dificuldade financeira, brigas em casa, um clima pesado que Mariana carregava até hoje. Ela decidiu que ia pagar aquilo. Ia reescrever a história para que o negócio do pai tivesse dado certo, para que a família dela tivesse tido uma vida financeira estável desde o início. Ela pegou o caderno e, com a caneta tremendo na mão, escreveu rápido, ansiosa para terminar logo, porque a dor de cabeça já estava começando antes mesmo de ela acabar de escrever. Ela escreveu sobre o negócio do pai, sobre como ele deveria ter dado certo, sobre como a vida financeira da família deveria ter sido diferente. Mas no meio da frase, com a dor de cabeça piorando e a visão começando a embaçar, a mão dela escorregou. Ela quis escrever o nome do pai, mas por causa da dor, a caneta deslizou errado, e ao invés de completar a frase corretamente, ela acabou escrevendo uma frase confusa, mal formada, onde o nome da mãe dela apareceu no lugar errado, misturado com uma frase que, sem querer, dizia que ela nunca tinha conhecido o pai de Mariana. Ela tentou parar a mão, tentou rasurar o que tinha escrito, mas era tarde. As palavras já estavam ali, escritas naquele papel estranho, e o caderno pareceu esquentar por um segundo entre os dedos dela, como se estivesse absorvendo aquilo. Mariana caiu no chão com a dor de cabeça mais forte que ela já tinha sentido na vida. Foi como se o cérebro dela estivesse sendo espremido por dentro. E quando ela finalmente conseguiu abrir os olhos de novo, alguns minutos depois, ela estava deitada no chão de um apartamento que ela nunca tinha visto antes. Não era o apartamento de sempre com Rafael e Theo. Era um lugar completamente diferente, pequeno, bagunçado, com cara de quem mora sozinha há anos. Ela se levantou correndo, procurando por Rafael, procurando por Theo, mas não tinha nenhum sinal deles ali. Nenhuma roupa de homem no armário, nenhum brinquedo de criança pelo chão, nenhuma foto de família na parede. Era como se eles nunca tivessem existido naquele apartamento. Ela pegou o celular, desesperada, e procurou o número de Rafael na lista de contatos. O número simplesmente não estava lá. Ela procurou o número dele nas redes sociais, e a conta dele não existia mais. Ela procurou por Theo, pelo nome completo do filho, e não encontrou absolutamente nada. Foi correndo até a casa dos pais de Rafael, um lugar que ela conhecia de cor. Mas quando ela bateu na porta, quem atendeu foi um homem completamente desconhecido, dizendo que nunca tinha ouvido falar de nenhum Rafael morando ali, que aquela era a casa da família dele há gerações. Mariana entendeu, com um terror que ela nunca tinha sentido antes, que a frase mal escrita no caderno tinha feito a mãe dela nunca conhecer o pai. E se os pais dela nunca se conheceram, isso significava que Mariana, tecnicamente,
nunca deveria ter nascido daquela forma. Mas por algum motivo, ela ainda existia, presa numa versão da realidade onde ela era o único fio solto, a única que lembrava de uma vida que ninguém mais lembrava. Ela correu de volta para o apartamento pequeno e desconhecido, e procurou o caderno em pânico. Ela precisava desfazer aquilo, precisava escrever de novo, corrigir o erro. Mas quando ela abriu a gaveta onde sempre guardava o caderno, ela estava vazia. O caderno tinha sumido. Ela procurou o apartamento inteiro, revirou tudo, mas não achou nada. E foi nesse momento que ela percebeu outra coisa horrível. Ela não lembrava mais o nome da loja onde tinha comprado o caderno. Ela não lembrava o caminho até lá. Era como se aquela parte da memória dela também estivesse sendo apagada, aos poucos, junto com o resto da vida que ela tinha construído. Nos dias seguintes, Mariana tentou viver naquela nova realidade. Ela descobriu, através de documentos que encontrou no próprio apartamento, que nessa versão da vida ela ainda trabalhava na mesma clínica pequena, mas nunca tinha se casado, nunca tinha tido filho. Uma vida sozinha, sem rumo, parecida com a vida que ela tinha antes de comprar o caderno, mas sem nenhum dos momentos bons que ela lembrava tão claramente. E o pior de tudo era que só ela lembrava. Só ela sabia que uma vida diferente já tinha existido. Rafael, Theo, os pais dele, todos apagados como se nunca tivessem sido reais, exceto dentro da cabeça de Mariana, que carregava aquelas memórias como uma cicatriz que ninguém mais conseguia ver. Ela tentou, por meses, procurar aquela loja de novo. Andou pelas mesmas ruas, entrou em brechós parecidos, perguntou para donos de loja se alguém já tinha visto um caderno de capa de cor escura sem nome. Ninguém sabia do que ela estava falando. Algumas pessoas achavam que ela estava louca. Talvez estivesse mesmo. Até hoje, segundo quem conta essa história, existe uma mulher que anda pelas ruas de uma cidade qualquer, procurando uma loja que só ela lembra ter existido, carregando dentro dela a memória de um marido e um filho que, para todo o resto do mundo, nunca nasceram. E talvez a lição aqui não seja sobre cadernos mágicos ou lojas amaldiçoadas. Talvez seja sobre o quanto a gente às vezes fica tão obcecada em consertar o passado, em reescrever os próprios erros, que esquece de dar valor para o que já está certo bem na nossa frente. Porque às vezes, tentando melhorar tudo, a gente acaba perdendo justamente aquilo que já era bom o suficiente. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal para não perder a próxima.